Olá, Olá, tudo pessoal, bom? tudo bem? Então, boa noite a todos e bem-vindo todos que vão nos escutar depois, né? Para nós é uma alegria hoje ter conosco o Leonardo, que vai trazer um pouco da sua experiência, tanto pessoal como profissional, trazendo alguns aspectos dessa vivência do sagrado, nas diversas formas que isso pode acontecer na vida de cada um de nós e como a gente pode se relacionar, né? A gente está fazendo um estudo, pode-se dizer, interreligioso, vendo os vários aspectos, né, das expressões da religiosidade. E hoje a gente vai ver, então, toda essa parte da religiosidade de matriz afro, que toda não, né, Leonardo? Imagina se a gente em uma hora vai ver toda, né? É. Mas, assim, nós vamos adentrar nesse aspecto que, né, há muito me encanta e acho que tem essa brasilidade, assim, muito presente. Então, estou muito contente de ouvi-lo. Mas, então, o nome, né, da nossa live é Na Encruzilhada, né? E o Léo, então, né, que eu timidamente tomo o partido de chamar de... Mas o Leonardo, né, muito querido, aceitou nosso convite, o Leonardo Tondato de Mello. Ele é doutor em Ciências da Religião, mestre em Gerontologia Social, especialista em psicoterapia junguiana, em africanidade e em mitologia comparada. E é analista em formação pelo IJUSP. Então, nós temos aí nosso psicólogo, historiador e filósofo, né? Então, imagino, assim, como vai ser bom te ouvir, né? Até por toda essa energia, assim, que tu traz. A gente conversou um pouco nos bastidores antes de hoje, né? E eu queria começar, antes de te passar a palavra, eu separei um trecho pequenininho de uma carta que Jung escreveu, só para a gente, né, dar aquecer assim essa nossa conversa. E é numa carta de fevereiro de 1933 que ele escreve a um pastor e vai antecipando para nós essa necessidade de uma psicologia de alguma maneira calcada na experiência religiosa. Nesse aspecto de que a psique é naturalmente religiosa. E aí ele fala assim: uma religiosidade autêntica é o melhor remédio para todos os sofrimentos psíquicos. O difícil é transmitir às pessoas um conceito de religiosidade autêntica. Tive a experiência que a terminologia religiosa assusta ainda mais essas pessoas. Por isso, sempre tive de trilhar o caminho da ciência e da experiência, não importa de qual tradição, para levar os meus pacientes ao conhecimento de verdades espirituais. Quando diz que os reformadores escavaram muito, isso é dentro da conversa toda deles na carta, né? Devo acrescentar que a ciência moderna escavou mais ainda, e tanto que na psique das pessoas cultas de hoje só existe um grande buraco negro. Esse fato obrigou-me a construir uma psicologia que descobrisse novamente o acesso às experiências de cunho espiritual. Então, aí a gente entra nesse terreno do sagrado e das diversas formas de se relacionar com ele. E eu passo a palavra, então, ao Leonardo, que gentilmente aceitou o nosso convite aí de conversar conosco. Então, boa noite, Leonardo. Boa noite. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui. É um prazer enorme, né, estar com vocês, eh, partilhando um pouco, né, da minha experiência pessoal, como foi a minha entrada nas religiões de matrizes africanas, né, e como que é hoje também no consultório, né. Hoje pela manhã eu estava dando uma aula de mitologia iorubá, eu estava brincando com os alunos, eu falei: "Nossa, esse ano eu estou fazendo 26 anos de religião", né. E aí eu falei: "Eu acho que já dá para dar entrada na Aruanda por pedido de aposentadoria por contribuição, já, né". Então eu estava brincando um pouco, mas eu vou contar um pouco para vocês da minha jornada, da minha travessia e como que foi isso para mim, né. Eu sou daqui de São Paulo, da capital de São Paulo, nascido e criado aqui,
numa família da parte materna católica apostólica romana, e na parte paterna eu falo que eram bandistas ou candomblecistas não declarados, tá? Muito dessa nossa religiosidade brasileira. Então, de manhã ia na missa, ouvia o sermão do padre, à tarde passava no centro espírita para tomar um passe, ouviu a palavra do evangelho, e à noite conversava com a pombagira, né? Mas é até engraçado porque todos os homens da minha família paterna tinham missão com o sacerdócio, desde o meu avô, né, até antes do meu avô, mas ninguém pegou essa missão, tá? Então, dos filhos do meu avô são dois homens, né, e de netos nós somos em três, né? E ninguém pegou essa missão e eu peguei, ou fui pego por ela, né? Então, eu não tinha contato assim com as religiões afro tão próximo na minha infância, salvo as exceções de às vezes ver o meu tio paterno em festa de Cosme e Damião, que ele fazia algumas coisas no apartamento dele, mas se é criança, festa, eu falo que festa de Cosme e Damião é uma delícia. Tem um monte de doce, tem um monte de bala, tem um monte de coisa gostosa para nós, né? Mas sem entender o que estava acontecendo ali, tá? Esse meu tio frequentava um terreiro de Umbanda e, enfim, eu pensava naquela época, olha, o tio Benê tá brincando com a gente, até se vestiu de criança, né? Então ia algumas vezes com as minhas tias eh, a terreiros, mas eu levava sempre um bonequinho, alguma coisa, ficava ali muito entretido, né? Muito distraído ali naquele momento. E naquela minha psique infantil não tinha noção da profundidade e da magnitude do que estava ocorrendo ali. Até que um dia, quando eu tinha 11 anos, meu pai teve que trabalhar até mais tarde e minhas tias iam ao terreiro. Nunca me esqueço, era o terreiro da Mãe Menininha. Ele ficava num bairro aqui em São Paulo chamado Casa Verde, né? Não era a Mãe Menininha do Gantuá, mas era Mãe Menininha, Mãe Menina. E como muitos terreiros, tinha uma casa, né? Uma casa mesmo, não era um apartamento, tinha uma casa, e nos fundos da casa você tinha o terreiro, todo arrumado, com as suas imagens, com seus bancos de madeira. E fui, junto com as minhas tias, então, para gira. E era uma gira, era um trabalho naquele dia de Exu, né? E lá fui eu brinco, falo, fui com meu comandos em ação na mão, né? Meu bonequinho do comandos em ação. E cheguei lá, nós chegamos relativamente cedo, né? Vocês sabem que São Paulo é um trânsito enorme, né? Nós chegamos relativamente cedo e sentamos, me recordo bem, na primeira fileira dos bancos, naquilo que se chama assistência, ou seja, de quem vai receber, né, ali o seu passe, a sua consulta, né? E sentamos, era uma gira de Exu, então tudo apagado, apenas luzes de velas, eu com meu bonequinho na mão, o atabaque começou a tocar, tocando os chamados pontos de Exu, né, os cânticos para Exu e para Pombagira. Eu estava lá, ouvindo, minhas tias estavam lá do meu lado, né, e ouvindo, ouvi o primeiro, ouvi o segundo, ouvi o terceiro, no quarto eu não ouvi mais nada. Eu brinco e falo que alguém apagou a luz do salão, mas foi do salão da minha consciência. Eu sou um médium de incorporação inconsciente. Eu não sei o que está acontecendo na incorporação. É como se eu tivesse dormido ou como se eu tivesse desmaiado.
tá? Não sei. Engraçado que sempre quando eu conto a minha história, eu não sei precisar cronologicamente quanto tempo que passou nessa incorporação do meu Exu. Tu tinha, desculpa interromper, em torno de Tinha- quantos anos? Eu tinha 11 anos de idade. 11. Eu, 11 anos, estava lá com meu bonequinho na mão. Era novinho, tal. E passou-se um tempo, que eu não sei falar quanto tempo que se passou. Eu voltei. Eu tinha a mãe de santo me abanando, minhas tias me olhando com dois olhos arregalados. Você tá bem? Toma água, toma. Você tá faltando ar? Eu falei, não, tô faltando ar porque tem muita gente em cima de mim. O que que aconteceu? Eu passei mal? Na minha inocência dos meus 11 anos, né? Eu desmaiei? Eu nunca desmaiei. O que aconteceu? Não, Léo, seu Exu veio. Ah, seu Exu veio, fumou charuto, bebeu uma garrafa de cachaça, dançou, brincou, brigou, deu os recados, falou tudo que tinha que fazer e foi embora. Ainda deu consulta. Primeira coisa que eu pensei é, nossa, mas que homem desaforado esse. Chegou na casa alheia ali falando, né? Mas eu não entendi o que que era a profundidade de receber um Exu, que, né? Porque com 11 anos de idade você não tem dimensão, né, não tinha essa dimensão toda. E então eu procurei, né? E fui procurar ali saber mais sobre aquela entidade específica. Eu trabalho com um Exu chamado Sete Encruzilhadas das Almas, né? Carinhosamente chamado de Seu Sete, né? E depois fui a uma outra gira de Exu. O resultado foi o mesmo. Alguém apagou as luzes do salão. Só que não foi o Seu Sete que apagou as luzes dessa vez. Foi minha pombagira, né? Eu trabalho com uma pombagira chamada Rosa Negra, tá? Que veio, né? Retirou minha camiseta, pediu uma saia, colocou uma saia, dançou, fumou. Ela já é um pouco mais desbocada, pediu um martini. Na verdade, ela pediu um velho barreiro. Ofereceram martini, foram comprar um velho barreiro para ela, ela tomou o velho barreiro ali. E uma coisa, quando eu conto essa história, as pessoas falam, Léo, e você não voltou bêbado? Nadinha, né? E aí fui começando a entender o que que eram os guias, o que que eram as entidades, o que que era um orixá também. Porque na minha cabeça tudo isso era muito junto e eu via, mas eu via enquanto um espectador, meu tio, né? Meu pai não, meu pai começou a trabalhar um pouco depois. Até que meu pai começou a me acompanhar nos terreiros, né? Eu ia lá eu estudava no colégio católico, no colégio de freira, e com 13 anos, meu orixá pediu a feitura, ou seja, ele pediu todas aquelas obrigações nas quais nós ficamos 21 dias recolhido, né? Se raspa o cabelo, enfim, ele pediu toda a cerimônia, né? E na feitura, né, por que que a gente raspa o cabelo? Por que que tem todos esses cerimoniais? Porque perante essa comunidade, que é a comunidade do terreiro, o seu orixá, ele nasce. O ritual da feitura de santo é o ritual de nascimento do seu orixá perante aquela comunidade do terreiro. Tanto que é dado o nome do seu orixá, né? Que a gente chama de Digina, perante aquela comunidade. Tá? Qual é a qualidade desse orixá, né? Que a gente chama? Eu sou filho de Oxóssi, o senhor das matas, das florestas,
dono da fartura, protetor dos artistas, protetor dos intelectuais. E eu falo que eu fui conhecendo vários lados da religião, inclusive os lados também que eu acho que todas as instituições religiosas carregam, que é o lado do abuso do poder, né? Então, com 13 anos eu fiz o Oxóssi, mas entendendo ainda pouco desse mundo novo que se desvelava para mim, né? E que se mostrava para mim. E quando eu fui realizar todas as minhas obrigações, aí meu pai já estava comigo, né? Meu pai carnal, meu pai, pai mesmo, né? Eu fiz numa mãe de santo, mas eu senti um aperto tão grande no peito quando eu fui realizar minha obrigação. Alguma coisa não estava certa ali. Eu não sabia explicar o que era. Eu não entendi o que não estava certo, mas era como aquele lugar não pertencia a mim. Eu não deveria estar naquele lugar. Mas o que que eu ia fazer com 13 anos, menor de idade, né? Ali, tive, né, todo o apoio do meu pai. Vamos fazer o santo. Vamos fazer o santo. Eu sou um tipo intuição sentimento, tá, gente? Né? Eu vou contar pra vocês o que aconteceu. No primeiro dia da obrigação, deitei na esteira de palha, no meio do terreiro, tudo mais, à noite. Entrou uma ratazana prenha no terreiro. Né? Eu até hoje tenho paura de ratos, né? Por conta dessa experiência. E as comidas, elas ficam ali, né? No chão durante um tempo, né? Por obrigação dos orixás, enfim. E a ratazana precisava se alimentar, né? Onde ela ia se alimentar? Nas comidas que estavam ali. Mas ela não me atacava. Os filhotes dela estavam lá, ela não me atacava, ela não era agressiva comigo, enfim. Mas fiz todo o ritual dos 21 dias, e aí eu descobri, um pouco depois, que eu senti que alguma coisa estava errada. Falei, não é possível uma ratazana entrar quando eu tô fazendo uma coisa dessa magnitude, né? Tem alguma coisa que tá muito errada aqui. Eu descobri que meu Oxóssi não aceitou a casa. Aquilo que a gente chama, ele quisilou, ele não gostou da casa. Não era aquele lugar, não era daquela forma, tá? E saí daquela casa, né? Eu fui feito no Candomblé. O Candomblé tem 3 nações, né? 4, na verdade. Queto, Nagô, Jeje e Angola. São as 4 nações que, né, norteiam o Candomblé. Eu fui feito no Candomblé de Queto. E depois eu passei por outras casas. Eu fui conhecendo outros guias meus. Hoje eu trabalho com quase 30 espíritos, entre homens e mulheres, né? Até que eu conheci uma casa que eu me senti muito confortável, que eu me senti muito à vontade. Eu falei, eu vou fazer todas as minhas obrigações de novo, porque a coisa foi feita, não foi legal, não estava certa, não foi uma experiência positiva, né, na sua totalidade. Ah, gente, fiquei os 21 dias de novo. Engordei 15 quilos, né? Foi ótimo, tanto que até hoje meu Oxóssi aceita, tá ótimo, tá tudo bem com ele. Mas fui, descobrindo ali as minhas outras entidades. Fiquei muitos anos nesse terreiro, né? Hoje eu não frequento mais nenhum terreiro assim, porque eu fiquei muito tempo em muitos terreiros, né? Já tive casa, na verdade eu sou pai de santo também, né? Então já tive casa,
fechei a minha casa para ir para o mestrado, né, na época, para fazer outros caminhos, e hoje eu trabalho particular. Mas a espiritualidade, ela se ocorreu junto, simultâneo na minha vida, né? Então, eu frequentava essa casa, que ficava aqui na zona sul de São Paulo. Eu moro na região central de São Paulo, eu moro perto da Praça da Sé, né? E essa casa ficava na zona sul, então fui ganhando cargos nessa casa, eu desenvolvi os médios, enfim. Até que eu resolvi entrar na faculdade, né? O que fazer? Falei, vou fazer psicologia, né? Ainda um pouco na dúvida, tá? Mas arrisquei. Antes de fazer psicologia, eu tive uma consulta com o caboclo da minha madrinha de santo. Ele se chamava Araribóia, né? E fui lá conversar com o seu Araribóia. Ele, meu filho, você tá bem? Eu falei, tô ótimo, meu pai, tá tudo bem. Ele, você vai começar a fazer aquele estudo de gente grande, né? Eu falei, vou fazer estudo de gente grande. Eu falei, mas eu tô com um pouco de medo. E se eu estiver atendendo, porque eu sou um médium que eu incorporo, eu vejo, eu ouço, né? Eu brinco e falo que se mediunidade fosse profissão, eu estava bem empregado, né? E aí, eu falei, se eu tiver como uma pessoa lá falando e eu ver um espírito, como que eu divido esses dois mundos? O que eu faço, seu Araribóia? Eu tenho medo disso prejudicar os meus estudos. O seu Araribóia falou para mim, filho, espiritualidade nunca vai te atrapalhar em nada. Ela é um complemento na sua vida. Mas você fez o seu caminho muito novo. Eu entrei na faculdade, gente, eu tinha 17 anos, né? Na primeira que foi psico. E como você tem muito medo, mas você tem os seus guias estão aí, estão todos desenvolvidos, né? Você tem uma espiritualidade muito bonita. Você vai fazer um acordo comigo. E durante a sua faculdade você não vai ver espírito nenhum. Isso te deixa mais seguro? Eu falei, isso me deixa mais tranquilo. Você precisa de um número para passar lá no seu estudo de gente grande, não precisa? Que era a média, né, da faculdade. Eu falei, preciso. Qual é o número? Eu falei, 7. Você tem um número para você entrar lá, não tem? Eu falei, meu pai ainda não saiu. Eu falei, não tem problema. Quando sair, você vem falar comigo, tá bom? Eu falei, tá bom. Você vai fazer um acordo com o seu 7, de que você não vai enxergar, você não vai ter a visão enquanto você estiver atendendo. Tá bom. Aí passou um tempo depois, saiu meu RA, né? O registro acadêmico. Adivinham qual era a soma do meu RA? 7. Fui lá eu falar com o senhor Araribóia. Senhor Araribóia, o senhor nem sabe, a soma deu 7. Ele riu pra mim. Falou, criança, como você acha que eu não sei? Falei, meu. Falei, boa expressão, modo de falar, né? E fiz a minha faculdade, realmente, nunca vi nada nesses nos 5 anos da faculdade, né? Passados os 5 anos, lá fui eu falar de novo com o seu Araribóia. É, falei, seu Araribóia, obrigado pela ajuda que o senhor me deu nesses 5 anos, né? É, me esforcei muito, não peguei exame, sempre tirei 7 ou mais, né? E tô muito contente, estou muito feliz com tudo isso. Muito obrigado pela ajuda. Ele falou, imagina. Agora você vai voltar a ver, tá bom? Eu falei, tá bom. Eu entendi esses 5 anos como uma preparação, um entendimento de que. Porque eu imaginava que eu ia ser um psicólogo meio sexto sentido, sabe, gente? Que eu ia estar falando com o paciente, já tá passando alguém atrás dele.
né? E eu fui entendendo, eu fui compreendendo o que era a intuição, o que era a intuição no trabalho clínico, no manejo clínico, e o que era também o Leonardo, pai de santo, né? O Leonardo no contexto religioso. Eu acho que até hoje eu nunca vi um espírito com nenhum paciente meu, gente. Não que eles não tenham nenhum com eles. Tem, né? Mas ali naquele momento, eu me sinto tão imerso, né, no atendimento, na relação, no vaso alquímico, né, que naquele momento estamos lá nós dois na relação. Depois que sai, às vezes seu site fala, olha, que mulher bonita que veio falar com você. Opa, tá bom, né? A mesma coisa também, gente, agora trazendo, fazendo essa transição para o lado da psico, em como nós vemos e como que se trabalha no contexto dos orixás dentro do setting analítico. Primeira coisa que eu gostaria de partilhar aqui, nesse nosso bate-papo tão gostoso, né, é que aqui no Brasil, geralmente se cultuam 16 ou 17 orixás. E nós partimos da impressão de que são esses todos os orixás que existem. Não é. Na África, e pensar que na África, lá, o culto aos orixás é muito ligado à geografia da religião, porque você tem orixás que são cultuados dentro de alguns espaços geográficos, rios que são sagrados, Rio Oxum, Rio Euá, Rio Iemanjá, né? Que são espaços sagrados. Na Nigéria, você tem Ogun State, que é o estado de Ogum, a cidade de Oió, que é a cidade onde Xangô governou essa cidade, né? E nós temos, na verdade, 400 orixás, em algumas regiões da África, 1.700 orixás. Para a gente ver a amplitude e a complexidade que são os deuses africanos, tá? A gente fala, às vezes, mitologia africana, né? Como se tudo estivesse dentro de um mesmo balaio. E não é. A gente tem mitologia iorubá, mitologia dos povos Fon, mitologia Jeje, que vai dar origem na grande diáspora africana ao voodoo. E pensar que o voodoo também não é igual. Você tem o voodoo no Haiti, o voodoo México, o voodoo Cuba, um pouco do voodoo no Brasil, tá? Para a gente pensar essa complexidade. E dentro do SET, né? Dentro da psicologia analítica, a gente pode falar sobre os orixás? Podemos. Eu brinco e falo que ainda tem um diferencial. A mitologia iorubá é uma mitologia viva, né? E como que nós utilizamos no manejo, tá? A questão dos orixás. Nós pensamos enquanto imagens arquetípicas que constelam na consciência, tá? Léo, eu vejo às vezes que os orixás eles têm muita complexidade, cada deus rege muita coisa, fala sobre muita coisa. Quando nós fazemos um exercício de mitologia comparada entre o orixá e outro deus, vamos dar um exemplo? Ogum. Ogum é o senhor do ferro, é o vencedor de demandas e é o deus da guerra também. Eu vou comparar Ogum com outras mitologias, eu comparo por aspectos. Por quê? Porque os orixás, eles condensam, tá?
muitos simbolismos dentro deles. Então, no aspecto ferreiro, eu posso comparar Ogum ao Hefesto grego e ao Vulcano romano. No aspecto de Deus da guerra, eu posso compará-lo ao Ares grego e ao Marte romano. Eu, ultimamente, gente, eu estou muito debruçado nos estudos de complexo racial, né? E estou muito debruçado no estudo de deuses que não são conhecidos no Brasil, orixás que não são conhecidos no Brasil. E eu descobri cada coisa interessante. E cada coisa interessante dentro dos mitos africanos, dos mitos iorubás. Eu já descobri, gente, é, feminicídio, tá? Que é o mito que um deus coloca uma deusa trancafiada num formigueiro viva. E ela é dilacerada. Né? O que vai lembrar quantas mulheres, por exemplo, são dilaceradas no Brasil. Né? Eu já vi questões de gênero nos mitos iorubás. Questão queer. Tá? Já vi também as questões do racismo contemporâneo dentro dos mitos iorubás. O tempo, essas dimensões do tempo, geralmente a gente vê o tempo nos deuses gregos, né? Cronos, Kairos e Aion, que inclusive é um dos volumes das obras completas do Jung, ou Eon. Tem um deus iorubá que ele ao mesmo tempo é Cronos, Kairos e Eon, junto. Quer dizer, percebendo mais acerca disso que nós chamamos de cosmopercepção. Por que que você está falando, Léo, cosmopercepção e não cosmovisão? A gente está tão acostumado a falar cosmovisão e usar esse termo, não é? Pessoal, cosmovisão é um termo que deriva do final do século XVIII, começo do século XIX, cunhado por um alemão. Ele tem um olhar muito europeu que ainda traz uma divisão entre eu e a natureza, tá? E que privilegia somente o sentido da visão. Né? Tem um livro muito legal, é que o meu tá aqui embaixo, gente, chamado A Invenção das Mulheres, que ela vai trazer, né, a autora traz a definição de cosmopercepção. Cosmopercepção, a natureza e o eu, elas estão num contínuo e eu não utilizo somente a visão para ver o mundo. Eu utilizo todos os sentidos para percebê-lo. E o que mais se aproxima das filosofias africanas é a cosmopercepção. Sabe por quê? Vou contar para vocês. Ahn, vamos supor aqui que nós somos diferentes tribos, tá? E Guadalupe e eu, nós fazemos parte do tribo dos morcegos, Guadalupe, tá? E nós somos casados, nós tivemos 12 filhos. Primeiro, para Guadalupe ter 12 filhos, eu fiz oferendas para os deuses, oferendas para os orixás, para que, primeiro, Guadalupe pudesse ter filhos, né, tivesse um bom parto. O orixá, na cosmopercepção africana, gente, ele não está distante do homem. Vou explicar isso. Guardem isso que eu já vou voltar nessa explicação, tá? E aí, Guadalupe, eu fizemos muitas coisas em contribuição da nossa tribo, nosso clã dos morcegos, né? E eu morri primeiro, deixei Guadalupe viva. Pelo tanto que nós fizemos,
em vida, o que eu fiz em vida também, eu ganho a autorização de ser cultuado como um ancestral. Então, a descendência e a ascendência, elas remontam a um passado mítico original. Ou seja, eu volto para esse lugar dos orixás, para esse lugar mítico e ancestral que deu origem a tudo. Está tudo interligado. A filosofia Ubuntu fala muito sobre isso. Eu sou porque nós somos. Então, os orixás, por exemplo, eles são desígnios da natureza, né? E faces também dessa natureza. Se eu desrespeito o orixá, eu estou desrespeitando. E se eu desrespeito a natureza, se eu queimo, se eu depredo a natureza, eu estou desrespeitando o orixá, eu estou desrespeitando a força viva, né? Os orixás têm muito a ver, por exemplo, com a ecopsicologia. Tem super a ver com a ecopsicologia, tá? E eu não falei para vocês guardarem aqueles lugares das oferendas dos orixás? Vamos voltar para eles. Se os orixás, eles remontam a esse lugar mítico ancestral, os orixás são parte da família, tá? Eles estão interligados numa grande teia de significados e significantes, né? Então, como que a gente utiliza, por exemplo, dos orixás na clínica, né? Na nossa prática clínica? Como eu disse, enquanto imagens arquetípicas, e assim, se vocês têm curiosidade de saber mais sobre os orixás, gente, leiam, estudem, porque a gente acha coisas tão profundas. E é muito interessante a gente pensar que faz parte de um lugar fundante da nossa alma brasileira, a tríplice da nossa alma brasileira. Os povos europeus, os povos originários e os povos africanos. Mas a gente tem uma espécie de anglofilia, né? Esquecemos esses lugares que fazem tanto sentido, tá? Então, por exemplo, uma vez, né, no consultório, uma pessoa que nunca teve nada a ver com religião afro, era totalmente alheio a ela, desconhecido, tá? Não tinha familiaridade com essa linguagem, perfeito? Vamos falar assim, essa linguagem do santo, né, que a gente fala comumente, me trouxe um sonho. Léo, ela veio apavorada, tá? Pela imagem que veio, era uma imagem muito forte, tá? Eu tive um sonho. E vocês, junguianos, vocês gostam de sonho, né? É, vocês gostam bastante. Eu sonhei que eu estava num campo de batalha, guerreando contra o meu marido, sem a orelha e sem os seios. Olha que imagem forte, gente. Falei, olha, caramba, perguntei como ela se sentiu, né? Trouxe as associações, né, das pessoais, né, dos sonhos, né? Eu falei, eu posso falar uma coisinha do seu sonho? Ela, pode, fica à vontade. Eu falei, eu lembrei muito de uma deusa iorubá, chamada Obá, que é uma deusa que é uma das três esposas de Xangô, o Senhor da Justiça, o grande rei, mas é a menos predileta, tá? E para tentar ter o amor de Xangô, ela corta a orelha e oferece para ele num guisado. Ele fica enojado ao ver a orelha da esposa num guisado. Dá um soco nela que ela vira um rio, ela vira estrela, perdão, e de estrela ela vira um rio. Depois disso, Obá corta os seios para a lança entrar melhor
e ela vai guerrear contra todos os orixás masculinos. Até a hora que ela vai guerrear contra Ogum, o próprio deus da guerra, e Ogum passa no oráculo de Ifá antes dessa guerra. Todo sistema mítico tem um oráculo, isso é muito interessante a gente pensar, né? E Ifá, então, pede que Ogum oferte uma oferenda pastosa nos quatro campos, nos quatro cantos do campo de batalha. E assim ele o faz. Obá, quando ela vai ter aquele ímpeto da lança, ela escorrega dessa oferenda, ela cai de pernas abertas e ali mesmo Ogum a ama, né? Quando eu fui contando esses mitos, para a pessoa que eu atendi, ela caiu no choro. Sou eu! Eu sou essa Obá que você tá falando, Léo. É o que eu tô vivendo, eu me sinto dilacerada. Lá na história, né, da queixa dela, do que ela estava vivendo, da problemática de vida, né? Aquilo foi tão importante para ela ter esse lugar de reconhecimento, um lugar de que alguém passou pelo que eu passei e tá ali contando a história, essa história mítica. Aí passou, né, na próxima sessão, eu falei, oi, fulana. Ela, fulana não, Oba. Né, ela se identificou bastante com a história de Obá. E então, tal como, por exemplo, os mitos gregos, os mitos romanos, os mitos nórdicos, os mitos iorubá, eles nos fornecem uma identificação, uma tomada de consciência, né, como os mitos. E o Campbell tem, lá no Herói de Mil Faces, ele tem uma citação que eu adoro, que ele fala que a mitologia é a canção do universo. Eu acho linda essa frase dele, né? Então, nós podemos utilizar de várias maneiras, tá? Os mitos iorubás. E é importante que é um conhecimento como aqui está próximo nosso e vivo. Léo, legal, você falou dos orixás, perfeito. E as entidades da Umbanda? O Caboclo, o Preto Velho, o Herê, né? O Exu, a Pombagira. Gente, aqui nas entidades, porque os orixás são seres da natureza, são seres encantados, né? As entidades, não. As entidades viveram aqui na Terra, foram pessoas que tiveram as suas histórias, as suas dores, as suas aflições, e que hoje trabalham rumo a uma elevação, a adquirirem mais luzes, né? E utilizam essas roupagens dos guias da Umbanda. Aqui a gente tem um substrato tão importante, gente, e que nos é muito caro. Eu falo, né? Cheguei a escrever sobre isso, que a Umbanda fala sobre os nossos complexos culturais. Vocês já perceberam os espíritos que são cultuados na Umbanda? O caboclo, o holocausto indígena. A questão dos índios, né, dos indígenas antes do descobrimento até hoje, tá? Com todas as suas implicações e desdobramentos, né? O boiadeiro, os espíritos que vieram do sertão, tá? E o boiadeiro, eu acho que tem uma pergunta que faz para nós de uma maneira imagética tão linda, gente, que nos fala: onde estão os sertões da sua alma? Os lugares intocados da alma, aquele sertão que é só seu e que você vislumbra o horizonte dele. O baiano, e aqui nós temos um lugar
físico e psíquico, ou coletivo, vamos chamar assim, muito importante das construções das grandes metrópoles do Brasil. Por exemplo, aqui em São Paulo, né? Nós tivemos um fluxo de imigração, tá? Com promessas de emprego para pessoas que procuravam uma melhor vida e que muitas vezes vinham da região norte e da região nordeste do Brasil. Perfeito? E que aqui chegaram e foram trabalhar, essa palavra eu vou falar entre aspas, por favor, gente, como peões de obra, em postos de mão de obra menos qualificados, mas que deram o seu sangue e que realmente construíram essa metrópole e outras várias. Mas nesse processo de urbanização das metrópoles, alguém precisava ser o culpado pelo ônibus lotado. Alguém precisava ser culpado pela falta de infraestrutura, pela violência e pelo fenômeno das cidades não, dessas grandes metrópoles não crescerem tão no centro, e sim nas áreas periféricas. E aí o baiano fica como um lugar estereotipado e culpado. Dentro do imaginário umbandista, olha que antidromia interessante para nós. Baiano, a entidade baiana ocupa um grande destaque em várias casas. Tá? Casas, inclusive, sendo chefiadas por baianos ou baianas, né? É uma divinização do que muito sofreu. Então, falei do baiano, falei do boiadeiro, o preto velho, todas as questões do racismo na nossa sociedade, né? E também vai falar de uma outra realidade nossa que nós muito negamos. A nossa sociedade, ela é gerontofóbica. Velho é o outro. Eu não estou envelhecendo. Preto velho. Ah, os ciganos também, né? O preconceito com o povo ciganos, transeuntes, vão roubar crianças, vão sequestrar criancinhas. O que será de nós? Aqui no Viaduto do Chá, no centro de São Paulo, tem algumas ciganas que leem a sorte. O pessoal atravessa para não falar com elas. O Exu, claro, os malandros, né? Aqueles que têm a vida fácil, tá? E principalmente nos lugares malandros, eu cito uma entidade muito conhecida na Umbanda e no Candomblé, José Pilintra, seu Zé Pilintra, que teve um lugar muito interessante, tá? Tem lá o livro da Vozes sobre o Trickster, né? E a contemporaneidade. Lá eu tenho um capítulo falando sobre o Zé Pilintra, porque é muito interessante a questão do Zé Pilintra, que ele passa de malandro ao malandro sacro. Ele vai sendo sacralizado. Ele ganha, então, a alcunha de doutor. Ele é doutor porque ele viveu as mazelas da vida, protegia as prostitutas, né? E a partir dos cânticos dele, né, que eu vou fazer essa análise, os pontos que a gente chama de pontos cantados, né? Então, o Exu, a pombagira também, tá? Que vai falar a categoria de Maria, né? Porque tem várias pombagiras que usam o nome de pombagira, Maria Padilha, Maria Mulambo, né? Essas entidades que são pombagiras, que falam sobre a vivência das várias Marias do Brasil, né? Que às vezes ocupam cargos iguais a homens, mas recebem menos por isso. Que não tem uma tranquilidade de poder andar sozinha à noite na rua, né? A figura dos herês,
das crianças, que vai nos falar sobre o trabalho infantil, o abuso sexual infantil, né? Os marinheiros também, que são aqueles que se relacionam com o mar, pensando também, né, no mar como um simbolismo do inconsciente, né? Aqueles que lidam com os amores de Del em Del, né? Então, eu brinco muito e falo que a Umbanda, ela é, na verdade, pessoal, um pronto-socorro espiritual e uma função simbólica de plantão psicológico. Muitas vezes, a gente recebe encaminhamento de paciente pelo terreiro. Ó, o caboclo falou para falar com um homem de branco que cuida daqui, ó, da cabeça da cumbuca, né? Uma vez falaram assim: olha, eu fui no terreiro e o Exu falou que está cuidando bem de mim. Eu falei: ah, que bom, então eu tenho parceria com ele, tá tudo certo. Vamos bem, então. Hum? E falou, inclusive, que é para que eu ouça o que você fala. Falou: que bom, que legal, tá tudo certo, tá tudo bem, então você tá no caminho. Então, pessoal, é, a gente, no campo da psicologia, né, também, estudar, pensar e ver esses lugares, eles nos trazem um substrato para a clínica muito rico. Para mim é muito tranquilo falar sobre orixás, porque não é algo distante, é algo pulsante para mim, é algo vivo, é algo que permeia o meu cotidiano, né? E estudar orixás, estudar os orixás, as entidades, é trazer um pouco desse universo com a linguagem psicológica, né? Era Estava um pouco tava isso que te, eu queria contar. Oi? tava te escutando aqui e pensando, né, o quanto acaba sendo rico no setting terapêutico todo esse vou chamar de background, né, mas que a gente tem e o quanto isso constela de uma forma tão, e acho que sagrada é a palavra, nesse sonho dessa paciente de ela estar contigo, que tem, né, que conhece esse mito, né, essa história que eu conheci agora. Então, não adiantaria estar comigo ou com outro analista. Então, o quanto tudo isso tem algo maior, né, essa cosmopercepção, ela está presente em um local muito, muito mais amplo do que analista e analisando e pessoal e interpessoal, enfim. Então, isso é realmente encantador, né? Fiquei te ouvindo e pensando nesses entrelaçamentos, né? Entre outras coisas. A gente tem esse tempo de em torno de 1 hora, eu quero tomar liberdade e abrir nesses últimos minutos, antes de te devolver a palavra, claro, para ver se alguém aqui tem alguma pergunta, quer, né, trazer algum comentário, enfim, para o Leonardo nos auxiliar, né? Essa conversa que realmente, né, a gente participou junto, né, um bate-papo que tu foi nos contando, mas realmente de uma forma muito profunda e, ao mesmo tempo, dentro da tua vivência, muito ligado àquilo que o Jung traz como experiência, né? Então, a vivência religiosa, ela está na experiência também, né? E vivência religiosa enquanto também essa atitude cuidadosa perante a vida, essa religação, né? E essa psique que a todo tempo está conectando, né? Mas e aí, pessoal?
Então tá bem. Eu, Leonardo, oi. tá. Eu vou passar para a Marita e Tá. depois para ti, já te agradecendo, né? Assim, encantador te ouvir, descobrir um pouco mais de um universo que me encanta, mas que realmente eu conheço pouco, ainda mais sendo uma brasileira. Eu acho que todos nós deveríamos conhecer mais, né? Porque somos nós também, né? Mas, por favor, Marita, desculpa que eu já tinha começado e continuei me atravessando. Sim, não, imagina, agora eu nem sei se eu queria compartilhar, assim, né? Nem sei se vai ser uma pergunta disso, mas, né, compartilhar, assim, para mim, quando eu vi o tema do encontro, assim, me chamou muito a questão da encruzilhada, que para mim, acho que desde criança é uma imagem que me chama muito a atenção, desde quando eu passava pelas encruzilhadas e via as oferendas, e aí escutava e via como cada adulto que estava junto lidava com aquilo, né? Seja com medo, com, né, assim, enfim, com vários sentimentos, assim, né? E de alguns tempos para cá, eu tenho, assim, procurado estudar mais, justamente porque é o que nos constitui, assim, né, enquanto brasileiros. E para mim, assim, a questão da encruzilhada, eu acho que ela é uma imagem muito do espaço analítico, assim, né, porque ela é um lugar de transformação, né, onde tu te depara, assim, com vários caminhos, né, e que quanto mais consciência tu tiver, melhor tu vai fazer as tuas escolhas. E são demandas que a gente recebe muito, né, das pessoas, assim, nos atendimentos, sejam crianças, adolescentes. Eu atendo muito adolescentes, eles estão num período da vida de muitas escolhas, né? Então, eles estão... eu até, quando eu fiz há 20 anos atrás a minha monografia, quando eu comecei a estudar sobre Exu, eu me lembrei que a minha monografia era sobre adolescência e eu usei uma imagem, que era um adolescente numa encruzilhada, né? Então, enfim, assim, é um tema que eu gosto muito e eu não tinha consciência do quanto eu já me conectava com ele, assim, há mais tempo, né? Então, só compartilhar, assim, né, para onde eu fui, assim, também te escutando, né, e onde eu fui voltando, assim, também, né, na minha relação com a encruzilhada. Eu vou até pegar um pouquinho rapidinho o seu gancho, Marita, que a encruzilhada, a gente fala encruzilhada aqui quando a gente está numa dúvida por onde ir, do que fazer, não é verdade? É muito comum a gente usar essa expressão, né? Tô numa encruzilhada. A cosmopercepção africana, a encruzilhada é completamente diferente. A encruzilhada ela é regida por Exu. A encruzilhada, ela vai falar da pluralidade de sentidos que a vida pode ter. A encruzilhada é o lugar onde diversos caminhos se encontram. É a pluralidade do devir e da escolha, onde eu posso escolher ser o que eu quiser. Lindo, né? É lindo. Eu queria fazer um Lindo. adendo, falando aqui, porque eu achei lindo tu falando, Leonardo, porque é muito importante, né, a gente estudar e saber exatamente como é, porque realmente isso faz parte da gente. Eu sou médio também, médio de incorporação. Quando eu vi ali na encruzilhada, nada mais é que a encruzilhada da vida, né? O Exu, ele vai na frente abrindo os teus caminhos, né? E embora muitas pessoas acham que eles fecham assim, né? E não é bem assim. Mas é quando a gente tá numa encruzilhada, a gente sempre tá numa encruzilhada na vida. É ele quem vai te sustentar, né? E até quando tu estava falando ali dos orixás, esses tempos assim veio, né? E se na minha consciência eu não fui esse orixá em outra vida, né? Porque pode acontecer de nós sermos também, né? Então eu achei muito linda a tua aula, foi profunda, assim, sabe? Tocou em lugares pontuais, assim. Isso mostra o peso que tem também. Eu achei muito incrível, assim. Os Exus, eles são luz, né? Embora o pessoal tenha muito medo, né? Porque não é uma fisionomia bonita, né? Eles não são a gente que, pessoal que enxerga, né? Mas eles são luz porque eles escolheram estar naquela dimensão, né? Para poder nos guiar aqui.
E às vezes a gente precisa, né? Inclusive de alguém que nos dê um chacoalhão assim. Olha, tá com tudo na mão, né? Então vai. Então eu achei muito lindo quando tu começou a falar assim. Me tocou bastante, Obrigado. bastante. É bonito de ver assim. É muito difícil o pessoal que tem essa consciência, inclusive com os Exus, né? A minha primeira entidade que apareceu foi o Exu, né? Justamente para a gente tem muito medo de olhar para as nossas sombras, né? Só que não tem como tu caminhar sem olhar para as tuas sombras, para o teu lado negativo, porque todo mundo tem, né? Então, quando ele veio bem forte para me mostrar assim, olha, é isso aqui, é assim, foi bem lindo. Incrível, incrível a forma como tu falou. Muito bonito. Obrigado, E, obrigado. Obrigada. e lindo também essa questão da encruzilhada, que é uma visão que amplifica realmente, né? Não são. E a gente usa assim, estou numa encruzilhada, bem como tu disseste, mas na verdade é um lugar de convergência e multiplicidade, então, de alguma maneira, muito interessante. Tá bem, eu vou então te deixar aí as últimas palavras, se tu tiver alguma coisa para nos complementar, enfim, mas quero te agradecer muito. Eu acho que foi uma conversa muito importante, né, como eu falei, de profundidade, de vivência e de pequenas surpresas muito gostosas, assim, de conhecer a questão do sonho, a questão dessa outra visão da encruzilhada, e eu já estou trazendo aqui a minha, né, a minha parte pessoal de como eu vivia aí essa hora, mas com certeza muito proveitosa. Então, obrigada ao Leonardo e a todo mundo que está aí conosco. Passo a palavra, então, ao Leonardo para encerrar esse momento. Pessoal, foi um prazer, foi muito gostoso estar aqui com vocês, falando, partilhando de algo que é, ao mesmo tempo, tão íntimo, né? E tão especial, né? Que fiz, além da minha religião, enquanto meu caminho guia, também minha área de pesquisa, né? Então, é um prazer estar aqui partilhando, com vocês. O que vocês precisarem, estamos aí. Muito obrigado pelo convite, foi muito gostoso. A gente agradece. E vamos deixar a lembrança aqui, né, para trazer a autoria, um agradecimento à Cris Maranzana, que nos intermediou, né, essa apresentação. Então é isso aí, gente. Obrigada a todo mundo aí pela presença, participação. E um abraço a todos. Agora, mês que vem, a gente continua lá no Instagram, vai direitinho a divulgação, tá bom? Um grande abraço. Tchau.